Bom dia, eu me chamo Lopes, sou pastor evangélico e moro no José de Campos, São Paulo. Eu quero dar as boas-vindas a este canal Maravilhas da Lei, a você homem, você mulher, você jovem, você criança. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Rogo que Deus seja o seu abençoador. Sou grato a Deus pela bênção de Deus na minha vida, pelo chamamento do Senhor, pela bênção de Deus na vida dos meus familiares. Sou grato a Deus por estar fazendo a obra do Senhor. Falar da palavra de Deus é fazer a obra do Senhor. Eu sou grato a Deus por esta bênção. Eu vou ler o texto da palavra do Senhor, depois estarei comentando. O texto que eu vou ler está escrito pelo evangelista Mateus, capítulo 4, que fala da tentação do Senhor Jesus no deserto. No capítulo 3, fala do batismo do Senhor. João Batista o batizou. E após o batismo, vem o capítulo 4, que ele é conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo. Eu vou ler o capítulo 4 de Mateus. Diz assim a palavra do Senhor. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordens a teu respeito, tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, o diabo transportou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. O que nós temos aqui, essa narrativa, o Senhor Jesus, como diz o texto, sendo tentado. O diabo o tentou. O diabo o tentou na sua carne. O Senhor venceu o cão, venceu o diabo na tentação da carne. O Senhor o venceu na desobediência. O diabo queria que o Senhor desobedecesse ao Senhor. O Senhor o venceu. O Senhor o venceu na vaidade. Então o cão tentou o Senhor na carne, na desobediência e na vaidade. O Senhor venceu. E esse ensinamento serve para nós. O Senhor nos ensinando que nós temos condições, com a ajuda do Espírito, com a colaboração do Espírito Santo, que está em nós, de nós vencermos as tentações da carne, nós vencermos a tentação da desobediência e a tentação da vaidade. O Espírito Santo
nos fortalecendo, estando conosco. Ele nos ajuda a vencer as nossas fraquezas. Com esse texto, eu quero falar alguns pontos do dia da expiação. O dia da expiação está narrado no livro de Levítico, capítulo 16. O dia da expiação para os judeus, Yom Kippur. Yom Kippur significa o dia da expiação do povo judeu. Deus determinou, através de Moisés, ao seu povo o dia da expiação. E todo o preparo, toda a narrativa, todo o protocolo, toda a programação foi estabelecida por Deus. E quem conduzia toda essa cerimônia era o sumo sacerdote. Então, Deus, no 10º dia do 7º mês do calendário judaico, é bom repetir, no 10º dia do 7º mês do calendário judaico, se dava o dia da expiação, ou Yom Kippur. Era o dia em que Deus reunia todo o seu povo, todo judeu tinha que estar presente nesse dia, nesse local, para praticar o jejum e oração. No entardecer de um dia até o entardecer do dia seguinte, 24 horas de aflição à sua alma, segundo a Bíblia. Aflição da sua alma. Jejum. O judeu não fazia nada, a não ser estar ali, concentrado no jejum e na oração a Deus. O sumo sacerdote que conduzia toda essa cerimônia, ele apresentava a Deus 3 animais. 3. Um animal era o novilho. Esse novilho era sacrificado em prol da vida do sacerdote, da sua casa, da sua família. Exatamente. O sacerdote sacrificava o novilho para remissão, para apagar os seus pecados e da sua família. Os outros 2 animais eram 2 bodes. Esses 2 bodes era sorteado, era feito um sorteio, e um desses bodes era apresentado a Deus como sacrifício. Ao ser sacrificado esse bode, o sumo sacerdote molhava as pontas dos seus dedos e espargia o sangue do animal nos utensílios, na tenda, tudo quanto estivesse ali à disposição da cerimônia. O outro animal, o bode, era levado então ao deserto. Mas antes de ser levado ao deserto, o sumo sacerdote se dirigia a esse animal e todo o povo concentrado, todo o povo judeu concentrado nesse momento, o sacerdote punha suas mãos em cima da cabeça do bode. Então ele orava a Deus pelos pecados do povo, de todo o povo. Simbolicamente, aquele animal carregava todos os pecados de todo o povo judeu, de toda a nação. Então, o sumo sacerdote, com as mãos postas na cabeça do bode, ele orava, e então esse animal era levado ao deserto por um outro homem. É preciso dizer que esse homem que levava o animal ao deserto, esse homem tinha uma corda amarrada ao seu corpo. Essa corda amarrada ao seu corpo, uma ponta, a outra ponta ficava no arraial. E tinha pessoas ali preparadas para liberar aquela corda
até a extensão dela toda. Então o homem, levando o bode ao deserto, com a corda no seu corpo amarrada, ele ia andando. Ele adentrava no deserto até toda a extensão da corda. Por que fazia isso? Esse homem tinha essa corda amarrada no seu corpo. Porque no deserto não tem referência. Esse homem poderia se perder facilmente. Então, para que isso não acontecesse, um cuidado, uma prevenção, então tinha esse preparo. O homem tinha uma ponta da corda, uma corda forte e resistente, amarrada no seu corpo. E a outra ponta da corda lá no arraial. Então, na medida que era liberada a corda, o homem ia andando, levando o animal. Quando chegava no seu limite, então ele deixava o animal e retornava sendo guiado pela corda. É importante dizer isso. O cuidado que se tinha com essa pessoa, com esse homem, com esse emissário. A Bíblia fala, capítulo 16 de Levítico, o emissário, o bode emissário ou o homem emissário, que levava o animal. Ao retornar ao arraial, esse homem, ele tinha um preparo, tinha que trocar suas vestes, tomava banho e trocava suas vestes. Bem, esse dia de expiação era o dia de oração, de jejum, em que Deus, através desse sacrifício, desse animal que ia ao deserto, a Bíblia diz que Deus afastava de si a ira de Deus contra o povo, contra os pecados do povo, era abrandada, era aliviada, era afastada pelo sacrifício deste animal que ia morrer no deserto. Então, era o sacrifício que Deus exigia para os pecados do povo, a morte desse animal no deserto, o dia da expiação. Então, os pecados do povo judeu, os pecados eram, como se diz a Bíblia, encobertos. O dia de expiação, o sacrifício do bode, era um momento de cobertura ou encobrimento dos pecados do povo. E o que tem a ver para nós o desafio do Senhor, desafio, não o sacrifício, o desafio do Senhor no deserto. O desafio no Senhor no deserto é o que representa toda essa narrativa. Quando Deus determinou o dia da expiação para que o povo sacrificasse o bode, Deus estava indicando o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. A tentação do Senhor Jesus representa tudo isso que está no capítulo 16 de Levítico. Uma vez por ano, o povo judeu cumpria essa cerimônia. Até hoje. De maneira diferente, mas até hoje eles cumprem. Por que eles cumprem essa narrativa? Porque eles não aceitaram Jesus. Jesus para eles é apenas um homem simples, comum, um homem sábio, mas que não representa o Messias que tanto esperavam e esperam, não representa o Salvador que eles tanto esperavam e ainda esperam. Então Jesus para eles apenas um homem com sabedoria, mais nada. Mas para nós, o nosso dia de expiação não é uma vez por ano. Não é uma vez por ano. O sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário representa para nós a nossa expiação. A nossa expiação, o perdão dos nossos pecados é dia por dia. O sacrifício de Jesus Cristo
É um sacrifício vicário, eterno, para sempre. Sacrifício vivo, vicário, eterno. O sacrifício de Jesus Cristo representa para nós a nossa expiação, dia após dia, não um ano, não uma vez por ano, não. A todo momento, o Senhor está pronto, o sacrifício do Senhor está pronto para perdoar a qualquer um de nós. No livro de Atos Apóstolos, no capítulo 3, no verso 19, tem uma mensagem que diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, de sorte que venha o refrigério pela presença do Senhor. Aleluia. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, de sorte que venham tempos de refrigério da presença do Senhor. É isso que representa o sacrifício de Jesus Cristo para todos nós, para todo o homem. Não uma vez por ano, não. Todos os dias, o sacrifício do Senhor é um sacrifício vigente, legítimo, eterno, vicário. O Senhor Jesus Cristo, na cruz do Calvário, ele nos trouxe a nossa expiação, nos trouxe o perdão dos nossos pecados. Deus, pelo sacrifício de Jesus Cristo, afasta a ira. O sacrifício do Senhor, na cruz do Calvário, em prol da salvação da nossa alma, afasta de Deus a ira de Deus contra os nossos pecados. Amém? Que Deus em que Jesus te abençoe e te guarde. Amém.